Questão 52. O setor de protocolo recebe os documentos de uma instituição, encarregando-se de descrição e difusão, avaliação e digitalização, diagnóstico e planejamento, descarte e acondicionamento e distribuição e tramitação. Lembrando, pessoal, protocolo é a porta de entrada dos documentos numa instituição. Que ela não produz internamente, ela recebe, em virtude das relações que ela mantém com outras instituições ou pessoas. E se ela recebe, passa a ser dela. E só pode entrar pelo protocolo que é recebido. Ok? Então, o protocolo, dentre outras atividades, após o recebimento dessa documentação, vai se encarregar da distribuição e da tramitação dessa documentação pelos setores que podem deliberar a respeito daqueles documentos. Então, o protocolo faz, entre outras coisas, distribuição e acompanha a tramitação dos documentos internamente dentro das organizações. Resposta para essa questão, letra E. Vamos à questão seguinte. 53. O instrumento de gestão capaz de oferecer, no âmbito de uma instituição, dados sobre a estrutura, funcionamento, quantidade e estado físico dos documentos é qual? O glossário, o diretório, o diagnóstico, a tabela, o estatuto. Dentro da gestão de documentos, o instrumento, eu chamaria até de uma atividade capaz de dizer qual é a estrutura, o funcionamento, a quantidade, o estado físico dos documentos, quer dizer, características gerais sobre o acervo documental, não no sentido do material documental, mas as instalações internas, externas, os equipamentos necessários, e que, vamos combinar, auxilia muito no processo de avaliação, consequentemente contribuindo para a gestão de documentos, é o que a gente chama de diagnóstico. É o levantamento da situação completa dos arquivos, não só com relação à massa documental, mas as condições em que os documentos se encontram e o local onde esses documentos são armazenados, tanto considerando o ambiente interno como externo e as condições de conservação, de preservação, de trâmite, de acondicionamento, entre outros vários aspectos que o diagnóstico contribui para ajudar na avaliação, que vai contribuir de forma essencial para a gestão dos documentos em arquivos. Resposta correta para essa questão, letra C. Vamos à próxima. O processo é uma unidade documental formada no decorrer de ação, o quê? Conclusiva ou decisória? Técnica ou prática? Científica ou teórica? Normativa ou impositiva? Administrativa ou judiciária? Pessoal, processo, ou a gente pode chamar também de dossiê, é um conjunto de documentos que são interrelacionados que o formam. Isso tanto para provar uma ação que aconteceu no âmbito administrativo simplesmente, como no âmbito judiciário, no sentido legal, de prova legal. Então, letra E é a resposta para essa questão. E diga-se de passagem, dica para vocês, uma coisa puxando outra sempre, para vocês não perderem o fio da meada. O processo, ele tem origem no protocolo. Ele deve ser aberto e registrado no protocolo, porque o protocolo realiza um procedimento que nós chamamos de autuação, que é a junção de documentos que vão se interrelacionando
para compor esse processo. Depois que eles estão todos compilados, abre-se, registra-se o processo a partir do protocolo e aí ele vai tramitar pelos setores pertinentes ao assunto que ele trata. Se é um âmbito corriqueiro de funcionamento administrativo ou se é no âmbito judiciário como um conjunto de documentos que servem como prova legal para resolver alguma questão jurídica. Então, a resposta para essa questão é letra E, lembrando que o que faz um processo se configurar é a autuação, é a junção dos documentos pertinentes que vão sendo acumulados para formá-lo. Tudo isso é feito no protocolo, não esqueçam. Letra E. Vamos à questão seguinte. 55. A tabela de equivalência estabelece concordância entre diferentes sistemas ortográficos, notações, temporalidades, guias de recolhimento, planos de destinação. Pessoal, lembrando aí da parte de instrumentos de pesquisa. Tabela de equivalência, assim como o índice, é um instrumento de pesquisa auxiliar que remete um termo usado antigamente como nomenclatura na descrição dos arquivos, ao mais usual usado hoje em dia em virtude de mudanças no sistema de arranjo. Um nome muito antigo que ninguém usa mais, hoje em dia se usa outro termo, ele tem que estar interrelacionado. Então, é um instrumento de pesquisa auxiliar que dá equivalência de antigas notações ao termo atual que está sendo utilizado, porque, sob algum aspecto, alguma necessidade, eu tive necessidade de mudar o nome daquele termo no meu arranjo. Então, tem a ver com notação. Ok? Notação é um símbolo, é uma marca, alguma coisa que caracteriza um documento. Um nome, de repente, se mudar, eu tenho que fazer uma equivalência. Porque se chegar um usuário fazendo uma pesquisa, remetendo ao termo antigo, e eu não souber o que é aquele termo antigo, eu tenho que ver o que ele equivale atualmente para eu poder recuperar a informação correta e atender adequadamente ao meu usuário. Ok? Letra B, notações, a resposta correta para essa questão. Vamos à questão seguinte. 56. Na determinação do valor primário de um documento, predomina o quê? As razões de criação e uso, os princípios da proveniência e organicidade, o tipo e formato, a autoria e a destinação, a classificação e a temporalidade? Resposta para essa questão, pessoal, é letra A. As razões que levaram à criação daquele documento e o uso que ele tem em função do assunto que ele trata. Então, o valor primário, ele tem a função dele pautada no assunto, sob um caráter administrativo, legal, jurídico, probatório, ok? Então, é o caráter que o documento adquire de acordo com a função e com o uso. Na fase corrente, o uso, a consulta é frequente. Na fase intermediária, ele perde algumas dessas características, o valor primário diminui um pouquinho, mas não fica sem valor, porque por razão da administração, motivos da administração, eles ainda são mantidos sob outros critérios, mas o uso deles é quase nenhum. Ficam só lá na intermediária, com o valor primário, digamos, decrescente, esperando zerar esse valor, que aí se dá a famosa prescrição dos documentos para receberem a sua destinação, qual seja uma eliminação ou um recolhimento. Então, no bojo, no geral, valor primário é aquele encontrado que são atribuídos em virtude das razões de criação e do uso dos documentos, encontrado nas fases corrente e intermediária. Letra A, a resposta para essa questão. Vamos à seguinte. 57. Observe a figura abaixo. Vocês estão vendo um rolinho preto com uma seta indicando
uma integração com um rolinho branco que encaixa nessa seta do rolinho preto. O que é isso? Isso tem a ver com microfilmagem. Isso aí é uma sinalética. Isso foi adotado nos microfilmes a partir da ISO 9878. Se quiserem dar uma consultada na parte de legislação, está na resolução 10 do CONARC. Ok? Podem pesquisar, tem na internet, pode baixar. Então, essa sinalética que é usada na microfilmagem vai corresponder o quê? Que o original está ilegível? Que o texto está deteriorado? Que é o fim do rolo? Que é a continuação em outro rolo? Ou que é o início do rolo? Se vocês estudarem a resolução 10, no âmbito da microfilmagem, além da lei 5433, que é a que cria, e o decreto 1799 de 93, que regulamenta, mais a resolução 10, e eu já vi em prova de nível médio isso cair, vocês vão constatar que a resposta correta é a letra D. O preto com uma seta para a direita está indicando que continua no outro rolo, quer dizer, a série... A subdivisão do fundo que está sendo microfilmada não coube toda em um rolo. Ela continua a sua sequência lógica, natural e progressiva no rolo seguinte. Então, tem que haver essa indicação de continuidade até no fim do rolo anterior, para dizer que ela continua no rolo seguinte. Aquela sequência de documentos que foram microfilmados. Ok? Resposta correta, letra D. Vamos à próxima questão. 58. Os procedimentos de duplicação e reprodução de documentos que dispensam a impressão chamam-se, em seu conjunto, de quê? Reprografia, termografia, fotografia, microfotografia, micrografia. Pessoal, isso aí vamos atrelar. Tudo bem, tem a ver com a arquivística, mas vamos atrelar ao português. Se eu estou falando de duplicação de um documento e reprodução, que não seja por um meio impresso, ou seja, se não sai de uma impressora, sai da onde? Alguma máquina reproduz. Então, eu estou falando de reprodução. Uma máquina de Xerox, uma copiadora. Se eu falo de reprodução, eu estou falando de letra A, reprografia. Reprodução, reprodução, grafia, grafos, escrita. Então, eu estou falando de reprodução do que já está escrito. Se eu não estou fazendo no computador reimprimindo, logicamente, eu estou usando uma reprografia, uma Xerox, algum outro dispositivo que me dá a cópia, a duplicação, a reprodução daquele documento, diferente do processo de impressão. Letra A, a resposta correta. Vamos à próxima questão. Caracterizar o documento de arquivo como união entre uma informação e um suporte não basta, pois é preciso, entre outros quesitos, conhecer o sentido da mensagem veiculada, estabelecer sua data crônica e tópica, identificar o meio genético e a funcionalidade da informação, e indicar o autor, data e assunto em que trata, e mencionar o formato sob o qual se apresenta. Bom, pessoal, essa questão, a resposta correta, não adianta dizer que o documento de arquivo é uma informação e suporte. Isso é o conceito de documento numa forma genérica. O documento de arquivo é aquele que é gerado em virtude das atividades de uma instituição, para um propósito, naturalmente, né, num determinado contexto. Então, a resposta para essa questão é a letra C. Identificar o meio genético, quer dizer, a origem
que se deu para aquele documento acontecer, para aquele documento ser produzido, e a funcionalidade, quer dizer, o propósito ao qual ele vai servir com aquela informação para a organização. Resposta correta para essa questão, letra C.